Bom, meus amores, nós viemos conversando, né, sobre destino e livre-arbítrio. Tivemos a parte 1, a parte 2, e a nossa intenção hoje era fazer um fechamentozinho disso, fazer umas reflexões sobre o que nós conversamos antes, né? E aí fica como parte 3, uma coisa mais breve, né? E como reflexões mesmo. E a participação de vocês, para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá certo? E então, vou pegar aqui a caneta. Então, o que é que a gente pode, do que nós vimos, né, sobre destino e livre-arbítrio? Na primeira parte, nós conversamos que se existe livre-arbítrio, né? Que falamos lá naquelas questões do Livro dos Espíritos. Na segunda parte, nós conversamos sobre a diferença de liberdade e de livre-arbítrio, não é isso? E aí, porque a gente, né, passa um longo tempo da nossa vida achando que é a mesma coisa e não é, né? Nós vimos semana passada que não é a mesma coisa, que liberdade, e agora fazendo um resuminho, a liberdade é aquilo de, a liberdade liberta, como disse Santo Agostinho, né? Que somos livres quando nós não temos nenhuma dependência de crenças, nenhuma dependência emocional, nada que prenda a nossa consciência e que a partir daí a gente faça uso do livre-arbítrio de acordo com esse nosso estado de consciência. E então, quando nós somos livres, nós vamos fazer um uso bem melhor do nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque não estará condicionada, as nossas escolhas e as nossas decisões não vão estar condicionadas a crenças que nós temos, aos nossos apegos, às nossas dependências, né? Por isso que é tão importante a gente expandir a nossa consciência, desenvolver a compreensão, buscar conhecimento, buscar uma vida interior, né? Que isso é a expansão da consciência, para que sejamos mais assertivos ao conduzir a nossa vida. Isso porque a gente, então, entende, de acordo com tudo que nós vimos, que nós conversamos aqui, que destino é aquilo que nós mesmos criamos. Falamos da programação, né? Quando a gente vai reencarnar. E, como é que diz? Quando a gente chega aqui e dentro dessa programação, a gente vai também fazendo escolhas, tomando decisões que nem sempre estarão dentro dessa programação, né? Então já vamos criando uma vida futura, vamos criando consequências, porque toda escolha, toda decisão tem suas consequências, né? Tem os seus resultados. Para toda causa, um efeito. Isso é lei, né? Isso é lei. E então, quando a gente vai tomando consciência, expandindo a nossa consciência e nos libertando, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Nós seremos mais assertivos. Desenvolvemos a inteligência espiritual, onde a gente vai buscar, vai escolher para a nossa vida, vamos direcionar a nossa vida dentro de um propósito de acordo com a consciência da imortalidade da alma. Por isso que a gente fala tanto da imortalidade da alma. Não tem como nos tornarmos livres, sermos livres, sem essa consciência da imortalidade da alma. Então, a consciência da imortalidade da alma, de que já existíamos antes, que continuaremos existindo, que o que a gente faz hoje, nós vamos
vivenciar amanhã os seus resultados, né? Porque o plantio é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso seja para o bem, isso seja para o mal, seja para escolhas certas, seja para escolhas equivocadas, né? E então, quando a gente desenvolve a compreensão e essa vida interior de que somos espíritos imortais, muita coisa vai deixar de condicionar, né, as nossas atitudes aqui. Então, nós faremos um melhor uso do nosso livre-arbítrio, entendeu? E por mais que algumas circunstâncias não sejam tão prazerosas, mas a gente vai ainda assim optar por aquilo, vez que já entendemos que é o melhor para nós, porque quando a gente desenvolve a consciência da imortalidade da alma, a gente compreende quais são nossas reais necessidades. E quando nós estamos com a cabecinha, né, a mente presa nos padrões sociais, nas crenças, da vida aqui, né, na matéria, a gente, como é que diz? A gente meio que não fazemos nossas escolhas livremente. O nosso inconsciente, o nosso subconsciente, esses condicionamentos, é que fazem as escolhas por nós. Entende isso? E então, quando a gente fala de despertar consciência, o que é despertar consciência? É compreendermos quem somos nós. Muita gente acha que despertar consciência eu agora assisto palestras espíritas ou espiritualistas, eu leio livros a respeito, eu acredito na continuação da vida, eu acredito na comunicabilidade dos espíritos, eu acredito que existe vida em outros mundos, em outros planetas, e não é nada disso. E isso é apenas uma crença, uma simpatia que tem em relação ao assunto em si. Tá? O assunto em si mexe com a pessoa, mas isso não significa que dá a ela uma compreensão de tudo, se ela mesma não se propuser a essa vida interior para sentir em si tudo isso. E então, o despertar da consciência é a compreensão de nós mesmos, de quem somos. E aí a gente fala mais uma vez a frase adotada por Sócrates, né? Que estava no portal, escrita no portal do Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E então a gente só vai saber realmente disso tudo quando a gente se conhece, quando a gente desperta plenamente a consciência da imortalidade da nossa alma. Aí sim, a partir daí, podemos dizer que fazemos escolhas conscientes. Quem já esteve, né? Vocês já estiveram menos isso de aqui nos nossos encontros presenciais, né? Aqui em Aracaju, quando aconteciam, vocês já me ouviram falar que eu dizia assim, gente, eu demoro muito, posso até demorar muito para tomar uma decisão, mas quando eu tomo, ela é consciente. Porque eu penso, eu repenso, eu procuro fazer com que nada condicione aquela decisão. E aí não tem chororô, não tem arrependimentos depois. Foi consciente. É sempre assim? Não. Né? Sou um aprendiz, estou em desenvolvimento. Então já tomei decisões e às vezes ainda acontece, né, de
de ser mais de ímpeto, né? E aí, ali depois eu, caramba, não analisei direito, não pensei direito, não fui lá dentro de mim para observar, né, o que eu poderia fazer em relação a isso, entendeu? Eu estou no momento agora mesmo de tomada de decisões que não tomei ainda. Ontem, dia 15, já fez um mês que eu estou aqui. E de um mês tem uns 20 dias que eu estou para tomar umas decisões e eu não tomei ainda, porque eu estou analisando, conversando comigo mesma, buscando autoconhecimento dentro dessas decisões, dentro dessas escolhas. Angélica, por que você quer fazer isso? Por que você quer escolher isso? Quer tomar essa decisão? E aí eu vou buscar, eu faço aquilo que conversei já né, uma vez com vocês, vou tentando responder aos 5 porquês para cada questão que eu levante. Por que isso? Ah, tá, Angélica, porque sua cabecinha está condicionada àquela crençazinha, né? Então vamos resignificar essa crença. Quando eu concluir tudo isso, aí eu vou ver a decisão que eu vou tomar. Para que os eventos futuros decorrentes dessa decisão não sejam de sofrimento para mim. Porque a escolha e a decisão é o momento do plantio e a colheita será obrigatória, seja ela boa ou não, né? Então, que seja o melhor para o meu desenvolvimento. Então, quando nós chegamos numa condição humana agora, meus amores, como a gente tinha falado, acho que foi na semana passada, Homo sapiens sapiens, né? Eu sei que sei. É quando você sabe, você realiza. E você realiza porque você sabe. Então, para que a gente possa conduzir a nossa vida com assertividade, realizar uma vida com assertividade, primeiro a gente tem que saber, tem que conhecer. Conhecer, então, para realizar. E aí, por que nós podemos fazer isso? Porque a nossa condição humana atual, né, já nos permite isso. Então, a gente ainda vai fazendo nossas escolhas de ímpeto, meio porque a gente quer. Porque somos imaturos espiritualmente e emocionalmente. Deixamos que a emoção fale mais alto, decida por nós. Ou seja, as predisposições instintivas, né, que conversamos nos encontros anteriores, que Allan Kardec tinha perguntado, mas as predisposições instintivas, né, da pessoa não vai atrapalhar, não, no uso do livre-arbítrio? E a resposta foi, em síntese, fazendo um resumozinho aqui, que quanto mais desenvolvido o espírito, menos essas predisposições irão influenciar. Quanto mais atrasadinho, mais irão, né, influenciar, entendeu? Quanto mais evoluído, menos influencia. Quanto menos evoluído, né, mais influencia. E aí nós temos já condições, nós já temos condições conscienciais de Homo sapiens sapiens de fazer essa análise crítica sobre nós mesmos, de uma observação. Porque nós somos hábeis, né, em julgar o comportamento dos outros. Nós somos hábeis em fazer escolhas pelos outros. Mas não somos para nós. E aí, tudo isso, meus queridos, tudo isso de liberdade de livre-arbítrio é para o desenvolvimento da nossa autonomia existencial, para que não estejamos condicionados a nada.
porque nós estamos desenvolvendo para isso, para ter autonomia espiritual, autonomia emocional, autonomia existencial, ou seja, nós mesmos criando o nosso destino através de um bom uso do nosso livre arbítrio. Tá certo, meus queridos? Eu tive umas informações certa vez e deixei guardadinha para mim até que eu visse, né, outras pessoas falando a respeito e eu vi. Nós fazemos, então agora eu vou passar para vocês. Nós fazemos a nossa programação existencial. E sim, como o Chico Xavier disse, na reencarnação ninguém erra de endereço. Então nós encontramos com as pessoas que nós, dentro dessa programação, né, nós tínhamos nos programado encontrar. E isso com o acordo também da outra pessoa, né? Porque não é só a gente. Né? A outra pessoa também tem a programação dela e dentro da programação dela e a nossa tem esse ponto em comum, né? Desse encontro, sejam pais com filhos, relacionamentos amorosos, né? Pessoas que vão se encontrar, que vão casar, certo? Acontece, e até aí tudo bem, né? Isso nós sabemos. Acontece que, certa vez, há alguns anos, eu acho que há 11 anos, 11, 12 anos mais ou menos, ou tem mais, Jesus, acho que tem uns 12, 13 anos, que aconteceu, eu vi acontecer determinada coisa, e aí eu ouvi o irmão falando, plano B. E aí eu me interessei em saber disso do plano B. Qual não foi minha surpresa? E eu fiquei com isso caladinha. Qual não foi a minha surpresa que, salvo engano, há 7 anos, aproximadamente, se eu não estiver enganada, há 7 anos, um médio escritor, Richard Simonetti, vocês podem procurar os livros dele. Ele escreveu 50 livros. O último livro dele, que foi o de número 50, né? Simplesmente se chama Plano B. E eu, caramba, né? Que legal. E aí, o que era que tinha sido passado para mim? E eu vi que estava de acordo com o que ele também estava falando. Nós viemos com a nossa programação. E aí a gente se infiltra aqui nessa vida material de tal forma que a gente esquece essa vida espiritual, esquece que somos espíritos imortais, nós esquecemos de ter uma vida interior e de fazer escolhas, né, conscientes. E então acontece que a gente se desvirtua da nossa programação e vamos experimentando outras coisas que não estavam ali dentro daquela programação. Acontece que, a partir do momento que você está naquela outra experiência que não era para você, não estava na sua programação, certo? Você assumiu um compromisso, você assumiu um laço, né, com aquilo, no tocante a relacionamentos mesmo. Às vezes a pessoa não tem paciência de aguardar aquele que vem ou aquela que virá ao seu encontro, porque tem um propósito dessa união, né? E aí casa com o primeiro que se apaixonou, acreditando que é amor, ou não entende dos seus condicionamentos mentais, não entende que não está fazendo uma escolha consciente, está fazendo uma escolha por um ímpeto emocional, certo? E aí acaba casando com outra pessoa. E aí chega o momento
de aquele que estava na programação aparece. E aí agora? E aí você vai se separar para ficar com aquela outra pessoa que estava na sua programação? Não, porque você assumiu um compromisso. Você fez a escolha, né? Vai lidar agora com o ônus dessa prova, dessa experiência. E aí depois desencarnam e vão desencontrar, mas mais adiante se encontrará dentro de novas programações, né? Um novo jeito, uma nova forma de aqueles espíritos, né? Se reencontrarem na vida material, porque é só para se encontrarem, para se amarem, para ter filhos, para casar? Não. É porque toda união tem um propósito. Tem um propósito. Tem até, gente, uma mensagem de Ramatiz, eu acho que foi pelo médio Márcio Godinho. Tem essa mensagem de Ramatiz que ele diz assim, que, traduzindo com as minhas palavras, é triste de ver pessoas que estavam predestinadas a ficarem juntas, devido à vida moderna, elas não ficam juntas, ou se separam, né? Ou fazem escolhas precipitadas e elas não ficam juntas. E que vida moderna é essa? Às vezes nós rejeitamos as pessoas por preconceito, né? Por isso que eu digo assim, que o ego, ele escolhe por quem ele vai se apaixonar. Ele escolhe com quem ele vai ficar. Tudo isso é coisa do ego, porque a gente não ouve o que está lá no mais íntimo do nosso coração, porque quando a gente fala de sentir, ouvir a nossa consciência, é o nosso coração. É aqui que está a consciência sagrada, bem lá no nosso íntimo, bem lá fundo. É lá que está dizendo, olha, não é bem assim, está indo pelo lado errado. Entende? Então, nós vamos fazendo escolhas pelo nosso ego, ou melhor, o ego escolhendo por nós, né? Porque a gente não pratica o autoconhecimento, não quer nem saber disso, até diz que faz, mas não faz. Não faz com bravura. Até no livro eu uso esse termo, autoconhecimento com bravura, porque requer coragem para você sair desses aspectos da vida moderna e ir lá para dentro e falar, peraí, para tudo, que eu vou lá para dentro ver o que é que está dizendo aqui dentro, porque todas as respostas estão dentro de nós. Todas. Que já é o nosso direcionamento, é o norte para a nossa existência aqui, para a realização do propósito da nossa existência. Porque nós estamos encarnados aqui por um propósito, gente. Nós não viemos buscar a felicidade, né? A gente fala muito isso. Nós viemos trazer e realizar um propósito que tem o individual e o propósito em conjunto. O propósito é enquanto seres individuais que somos, enquanto seres coletivos que nós somos. Então, quando dois espíritos estão programados, né, não vamos falar assim, usar o termo destinados, porque quando se fala muito, foi destinado a isso e aquilo, parece que Deus determinou, destinou aquilo. Não, foi programação nossa. Foi programação nossa para a realização de um trabalho que vai envolver o seu crescimento e o crescimento da outra pessoa, certo? E nisso vale para relacionamentos afetivos, né? E os relacionamentos familiares,
que vão começar também dos relacionamentos afetivos, né? Que vêm os filhos, ou mesmo que não venham filhos, né? Mas dentro de uma família, nós temos espíritos que estão numa programação conosco e que a gente precisa realizar esse propósito. Compreende isso? Aí, então, o que é que acontece? Que quando a gente desvirtua, porque a gente não realiza esse propósito, aí então entra um plano B, que será o quê? Esse plano B, aí você fez uma escolha equivocada e você casou com uma pessoa que não era nem para você ter casado, gente. Então, aquela coisa assim que diz, nada é por acaso, é relativo. A gente precisa colocar umas reticências aí, tá? Porque algumas coisas somos nós que vamos buscar. E então a gente às vezes quebra a cara porque quer. A gente sofre porque quer. Porque não fizemos escolhas conscientes, né? Pautadas no autoconhecimento. E aí você assumiu um compromisso, não é isso que a gente estava falando? E então, aquele propósito, ele vai ter que. Vão dar um jeito, aí a espiritualidade vai ajudar de dar um jeito daquele propósito ser realizado. Se era para você desenvolver no aspecto, no ponto A, no ponto B ou no ponto C, certo? Vai ter que dar um jeito de você desenvolver naquilo. Porque para que você não perca a sua existência. Isso e o Espiritismo diz que o espírito ele não retroage, né? Nós não perdemos o que nós já adquirimos, o conhecimento que nós já adquirimos. Nós não perdemos, mas nós podemos estacionar. E tem uma existência aqui estacionada. E pode sim, isso acontece muito. Nem sempre retornamos à vida espiritual com o propósito realizado, gente. Com a nossa programação realizada. Aí vai começar tudo de novo. E a gente tem que começar tudo de novo, tá certo? E aí vai complicar um pouquinho mais ainda para o nosso lado, quando esses nossos equívocos, né, interferiu na programação do outro. Aí o outro não estava programadinho para estar com você? Aí você fez uma escolha equivocada, e agora? E agora? Vai se dar a ele um plano B também, para ele não dar viagem perdida, né? Entre aspas, não dar viagem perdida. Pô, a pessoa reencarnou para encontrar com você. Seja seu amor, seja seu filho, né? Que aí você abortou, ou como acontece, né? Com alguns pais e mães, né? Que abandonam, certo? Mas acontece muito isso nos relacionamentos, né? E aí você interferir, pô, a criatura veio com essa programação, tá aqui dentre outros propósitos, um desses propósitos é encontrar com você e ter uma caminhada ao seu lado e ambos desenvolverem um trabalho e crescerem juntos. Aí você se precipitou. E aí você fez outras escolhas. Não interferiu na programação da outra pessoa? Interferiu. E aí o universo vai se organizar para um plano B para essa outra pessoa também, para ela não ter, entre aspas, dado viagem perdida. Entendeu?
para que seja a existência o máximo aproveitável. Aí, o que é que acontece? Os desencontros podem se tornar a distância entre um e outro pode se tornar cada vez mais larga. Por quê? Porque, assim, quando nós programamos um encontro, nós programamos a convivência aqui na matéria física com alguém, nós estamos meio que na mesma sintonia. Então, vai se realizar um propósito de desenvolvimento de ambos. Um pode estar um pouco mais desenvolvido que o outro? Pode. E normalmente está assim. Por quê? Porque ninguém está ali, né? Tabelado ali, igualzinho. Fulano, frequência tal, Beltrano, mesma frequência. Não, não é assim matematicamente, né? Igual, proporções, né? Idênticas. Um pode estar mais avançadinho que o outro, mas aí com o desencontro, se o outro desenvolve, realiza o seu propósito no plano B, desenvolve assim lindamente, essa distância vai aumentando, vai aumentando. Em algum momento vão ter que se encontrar, esse propósito será realizado. Agora, vai acontecer de uma forma mais sofrida, porque aquele outro que está mais atrasadinho, porque continua fazendo as escolhas equivocadas, né? Ele aí vai ter que, para vir numa próxima existência com aquela pessoa de novo e estar em sintonia parecidas para a realização de um propósito, ele vai ter que ir crescendo, não vai? Não vai? E aí ele vai ter que ir desenvolvendo para poder alcançar um pouquinho o nível do outro. O outro pode, como é que diz, se propor, aquele que está mais elevadinho, se propor a vir e estar com o mais atrasadinho, mesmo sem ele ter sido desenvolvido ainda, pode, mas a tendência pode e acontece. Mas a tendência ao propósito não ser realizado é grande. É grande, por quê? Porque o outro, como ainda faz escolhas equivocadas, tenderá a fazer de novo. E aí vai complicar a vida dele mais ainda. No lugar dele se adiantar, ele pode se atrasar mais ainda. E então é como assim, aquele que se adiantou mais um pouquinho, vai estar numa outra escola, vamos supor assim, do 7º ano. Aquele que está mais atrasadinho parou lá no 3º ano, né? Espíritozinho sem vergonha, não quer aprender a fazer melhores escolhas e conduzir sua vida, sua existência de forma assertiva, mais elevada, né? E aí, aquele que cresceu mais um pouquinho, que está no 7º ano, ele aguarda, porque se ele já chegou lá, né? Ele vai ter todo o amor, toda a paciência de aguardar. Aquele que está lá no 3º aninho, ele vai subindo, vai fazendo escolhas equivocadas de novo, quebrando a cara, se machucando, machucando outras pessoas, que é o pior dos nossos equívocos, né? Quando machucamos outras pessoas, ferimos outros corações, né? E aí ele ir desenvolvendo, e ele pode chegar assim a 5º, 6º ano. Pronto, já está pertinho. Aí a possibilidade, a probabilidade do propósito dos dois enganchou, do propósito dos dois juntos ser realizado vai ser bem maior. A probabilidade será bem maior.
Entende? Então, é isso que acontece. Me deram essas explicações e eu achei, assim, muito legal compreender sobre isso. E aí eu guardei isso comigo por alguns anos, até que conheci esse livro de Richard Simonetti, Plano B, é o nome do livro, Plano B, e é um romance. Entendeu, meus amores? Aí eu quis trazer isso para vocês, que a gente refletir a respeito, né? Que as nossas escolhas interferem na programação do outro, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio tem esse limite. O direito de um termina quando o do outro começa, não é isso? Então, nosso livre-arbítrio, ele tem esse limite, que é o livre-arbítrio do outro. Então, mas, Angélica, a gente não lembra da nossa programação. A gente não lembra, estamos sob o véu do esquecimento. Nós temos a nossa consciência. Como já falamos, nosso estágio atual nos permite já o alargamento da compreensão e a gente trabalhar as nossas predisposições instintivas. Tá certo, meus queridos, meus amores? Então, nós precisamos muito disso. Agora com vocês. Ô, Angélica, na verdade, assim, você falou muito a questão do que às vezes a gente escolhe por ego, né? Pela questão do ego, tudo. Mas eu acho que de certa forma, é uma linha, pelo menos para mim, tênue entre o que o ego escolhe e o que a minha consciência escolhe, porque eu acho que você teria que ter muita evolução, muito autoconhecimento para saber identificar as duas coisas. Às vezes você passa uma vida inteira e você não consegue identificar isso. Sim. Né? Então, assim, porque existe algum sinal de como saber que seria essa pessoa? Sim. Essa linha é tênue mesmo, Aline, você está certíssima. Agora, sim, a forma da gente, e somos aprendizes, né? Nós vamos fazendo escolhas equivocadas até a gente praticar muito, né? Esse discernimento entre uma coisa e a outra. Agora, o que eles explicam que é um meio eficaz da gente fazer essa distinção é o propósito daquela escolha. Porque pode ser muito parecido, mas o propósito é diferente. O propósito do ego é um, o propósito de nós, consciência suprema, é outro. Então, quando a gente vai observar o porquê, né? O para quê. Para que eu escolho aquela pessoa para a minha vida? Para que eu escolho agora ter um filho? Para que eu escolho determinada coisa? E aí, qual o assertivo a se realizar? O para quê da consciência. E aí, por isso que precisa-se do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele vai nos dizer quais são as nossas necessidades de desenvolvimento e do que a gente pode levar a outra pessoa. Entende? Então, o ego, ele visa muito mais a satisfação. A consciência tem a satisfação, porque a consciência, essa programação, digamos assim, não agora a programação em si, mas a escolha diante do que se apresenta aqui na vida material,
certo? A consciência, ela não vai descartar a íntima satisfação. Não vai, não tem necessidade disso, porque a vida aqui também é para ser prazerosa. Mas, além dessa satisfação, em primeiro lugar, vai estar o propósito, o para quê. Entende? O para quê. E o ego, ele visa mais a satisfação. O para quê vai surgir bem fraquinho. E ainda assim, o para quê do ego, ainda assim vai ser para corresponder às expectativas do personagem, né? Da persona. E não do espírito imortal. A consciência faz a escolha para o espírito imortal, porque visa a vida futura, visa o desenvolvimento do ser. Entende?